Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede de nós estar aqui nesta manhã, iniciando esta semana, buscando, adorando, agradecendo ao Senhor. Como eu cheguei aqui, conversando com o nosso irmão ali, ele disse assim: Deus é bom. Eu falei, essa palavra no meu vocabulário é pobre, porque Deus é muito mais do que bom. Só nós falar que Deus é bom já é importante, mas Ele é muito mais. Louvado seja Deus. E por isso, porque Ele é bom, é que nós estamos aqui para agradecer, para dizer: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Acordamos hoje, aonde muitos talvez deitou ontem e não teve essa oportunidade de levantar hoje. Levantar um braço, esticar uma perna, bater os olhos, né, irmão? Bater os olhos, como nós. Louvado seja Deus. Mas nós estamos aqui. Vamos aproveitar hoje, porque não sabemos se teremos outra oportunidade. Mas eu gostaria de convidar os irmãos para ler 2 versículos na palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Reis, um pouquinho só para frente da mensagem que nós ouvimos domingo passado. Quero confessar para os irmãos que eu ouvi uma palavra um domingo aqui, e eu falei: Senhor, o Senhor tem me dado os últimos dias tempo. A palavra que eu ouvi foi essa, vocês vão lembrar quem falou. Se não é a minha mulher, eu não era o que sou hoje. Não sei se você lembra quem falou isso. E eu comecei a meditar só nas escrituras onde fala sobre a mulher. Louvado seja Deus. Mas eu não quero falar muito sobre isso. Eu quero só ler esse versículo e comentar 2 minutozinhos. Eu não quero ir longe. O versículo 2 do capítulo 5. Segundo Reis 2, do capítulo 5, vou ler o versículo 2 e o versículo 3. Vocês acharam? Acharam? Diga amém. Então tá bom. Acompanhe na tradução que está aí na sua Bíblia, que diz assim, irmão, aqui na minha Bíblia diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. Amém? Sabe o que eu meditei aqui, irmão? Esta menina foi tirada de dentro da sua família, de dentro da sua nação, de dentro dos costumes a qual, para ela falar isso aí, ela era instruída.
Imagine você brasileiro, eu, ser tomado por outra pessoa de uma outra nação, preso, tirado da nossa família, do nosso meio, nosso ensino brasileiro, para uma terra diferente. E foi isso que aconteceu com ela. Mas eu vejo nesta menina adolescente uma coisa muito importante, que às vezes eu digo para Deus: Senhor, eu queria ser assim, eu quero ser assim. Só dela ser, irmão, levada, presa, era um motivo dela criar entre ela uma revolta, uma vingança. Porque o que nós vemos muito hoje por aí é o seguinte: você sabe que aquele irmão não procedeu bem naquele quesito, aí depois você fica sabendo que ele está passando por uma dificuldade. A primeira coisa, está pagando. Bem feito, fez isso comigo. Eu não estou falando aqui, irmão, inglês não, eu estou falando o português baianês mesmo. Bem feito, está pagando. Está vendo? Foi me tirar da minha terra, foi me trazer da minha família. Não é, irmão Nilton? Mas isso não entrou, irmão, dentro da mente e não desceu o coração dela. Ensinamento, irmão. Coisa linda, maravilhosa. Ela estava ali presa, escrava, mas aquilo não desceu o coração dela. Ela tinha contato com Deus. Quando ela ficou sabendo da situação do seu Senhor, era isso que eu falei agora, que ela poderia, se ela tivesse raiva, tivesse ódio, vingança, era isso que ela tinha que dizer: tomara que morra. Irmãos, e muitas vezes no meu baianês é isso que a gente escuta. Aí depois a gente vai orar a Deus, diz: Senhor, por que o Senhor não está respondendo a minha oração? Aí Deus diz assim: vá ler lá em Jó, o último capítulozinho que está lá, para mim restituir a Jó tudo o que ele tinha. O dobro foi obrigado ele a abençoar aqueles que o atacavam, porque Jó também tinha o mesmo motivo dos seus amigos. Quando Deus disse assim: vai lá e ora por eles, abençoa eles, né? Mas você não escutou não o que é que ele falava comigo aqui? Agora se eu quer que eu vá abençoar eles, vai lá, Jó, ele vai vir aqui abençoar eles. Tá bom, Senhor. A situação que ele estava, quando ele começou a abençoar, Deus começou a multiplicar o que ele tinha. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Ó Todo-Poderoso nos céus e na terra, neste momento, Senhor, que nós, ó Pai, em nosso coração, na nossa mente, Pai querido, não importa, Senhor, se foi maltratado, machucado, oprimido por alguém, mas que não venha isso, Senhor amado, a nossa mente e descer ao nosso coração, para que não impeça, Pai querido, a nossa entrada no paraíso. Porque se isso estiver, Pai amado, em nossa mente e descer ao nosso coração, pode ser um empecilho de nós, ó Pai amado, um dia quando partir daqui, entrar no paraíso do Senhor. Obrigado, Deus.
Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz, sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glória a Deus. Somente nesta presença maravilhosa nós temos a paz. Ah, Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Que nesta manhã, onde nós vamos partir o pão, nos alimentar do Cristo, o Cristo que é vida, o Cristo que é vida em abundância, o Cristo que é cura, que é milagre em nós. Toca, Senhor, restaura, Espírito Santo, pois precisamos muito estar em Ti. Somente em Ti há refrigério e paz profunda, que excede todo entendimento, Senhor. Esta paz está em Ti, na Tua palavra, no Teu ensino. É o que nós recebemos agora, Pai, e participamos do pão, que é a palavra viva, a palavra que alimenta a nossa alma, a palavra que restaura a nossa fé. Ao ouvi-la, ao compartilhar, que esta palavra nos cura e nos dê saúde e paz, em nome de Jesus. Se alguém pode aplaudir o Senhor, fique à vontade. A Ele toda honra, toda glória, toda adoração. Aleluia. Pode assentar, queridos. Glória a Deus. Como é bom adorar aquele que vive e reina para sempre. Glória a Deus. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Esta paz que excede todo entendimento, que não tem como explicar. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã, no capítulo 13 do Evangelho de João. Nós vamos ver apenas alguns versículos para a gente entender o assunto, mas é bem conhecido. Evangelho de João 13, do 1 ao 7. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro
que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Gostaria que você inclinasse a cabeça com seus olhos fechados, ouvindo só o Espírito que fala no teu coração e no meu, para que Ele nos leve uma direção nova de entendimento e de segurança para nós. Pai, obrigado, Jesus, pela palavra viva e eficaz que o Senhor traz ao nosso coração nesta manhã. Ah, Pai, só o Senhor ensina, só o Senhor dá a direção, só o Senhor nos convoca para a adoração. Espírito Santo, obrigado por cada vida que aqui está, cada família aqui representada, Senhor, cada filho, filha que se assenta ao redor da mesa para se alimentar do teu amor, para se alimentar da tua bondade, para se alimentar do sangue, do corpo, que é cura, que é restauração para a nossa mente, para o nosso interior. Que neste momento o teu Espírito alcance o mais profundo da alma que se angustia, chora, se lamenta, mas o sustento está no teu amor. Por isso, obrigado por tudo que recebemos de ti, em nome de Jesus. Amém? Esta palavra é conhecida, nós já meditamos nela muitas vezes, mas eu creio que o Espírito sempre nos dará entendimento para suprir a necessidade do nosso momento que nós estamos passando aqui. Irmãos, todo ser humano crente, todo conhecedor da palavra de Deus, só cumprirá o seu propósito de vida na terra quando ele compreender Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e deu poder para nós dominarmos sobre os animais, dominarmos sobre as aves, dominarmos sobre os mares e dominar sobre nós mesmos. Se a gente não entender esse princípio, que foi perdido posteriormente pelo nosso pecado ainda no jardim, nós perdemos o domínio que Deus tinha entregado a cada um de nós. Nós deixamos de dominar sobre aquilo que Deus falou e começamos a tentar dominar o outro irmão, sem ter o domínio próprio, que é um fruto gerado pelo Espírito. O homem se torna insensível. Nós já pregamos isso esses dias. Insensível de coração. Como ele não tem o domínio de se dominar a si mesmo, ele tenta dominar o outro pela força. E muitos têm feito isso. E muitos têm sido terrivelmente dominadores, porque ele não consegue dominar a si mesmo. Porque este fruto do Espírito só virá sobre nós com o entendimento da palavra de Deus. Quando nós entendermos que Cristo morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores, e que Ele veio devolver o que nós havíamos perdido no jardim. Nós perdemos a autoridade de dominar sobre o que Deus mandou, que é a nós mesmos. Quando eu não consigo me dominar, eu entro por um caminho de morte.
para matar, para destruir, para fazer tudo o que é contrário à vontade de Deus. Quando eu não tenho entendimento de mim mesmo, quando me falta conhecimento de quem eu sou, quando a minha identidade não está clara em Deus, eu sou arrogante, presunçoso, vaidoso e orgulhoso. O orgulho domina a mente, o coração. Então, já que eu não consigo dominar a mim mesmo, eu tento dominar tudo que está ao meu redor. E eu morro de medo quando as coisas escapam pelas minhas mãos. Quando não está do jeito que eu quero. Quando não está do meu jeito, eu começo a dar trabalho. E os primeiros que sofrem o dano são os que estão ao meu redor. Porque eu tenho medo de perder o controle. Irmãos, mas aquele que entendeu o propósito de Deus para a nossa vida, devolvendo o domínio na cruz, Cristo devolveu a autoridade a mim e a você, para que através da palavra de Deus, através da minha conduta espiritual, do meu crescimento em Cristo, do mover do Espírito em mim, esse fruto começa a nascer através da minha vida, o fruto do domínio próprio. Sabe, amados, quando o domínio próprio reinar sobre mim, eu não terei medo de mais nada, porque a minha vida, o eu interior, está controlado no amor do Pai. E quando o meu eu, as minhas emoções, está no controle de Jesus, eu estou inteiramente envolvido no seu amor. E a palavra me diz o seguinte, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então eu não tenho mais medo. Eu não tenho medo do amanhã, do futuro, porque o futuro para mim, se ele existir, é Deus. O futuro é Cristo. Pode tudo terminar agora, mas se existir ainda o amanhã, Cristo estará nele. Você crê? Cristo estará no amanhã. Então por isso, quando o domínio do Espírito de Deus estiver na minha vida, a segunda coisa que vai acontecer na minha vida, eu serei semelhante a Cristo, pelo domínio próprio, pelo domínio do Espírito. Porque quando o Espírito domina a minha alma, a minha vida, os frutos de Gálatas 5:23 começam a acontecer. Amor, paz, bondade, longanimidade e tudo aquilo que você sabe, aquela lista que está lá registrada, faz parte da sua vida, faz parte da minha vida. Por que eu sou semelhante a Cristo? Porque a partir deste momento que este mover está acontecendo em minha vida, eu não tenho problema algum em servir. Eu sou livre para servir. Eu não tenho mais a intenção de ser servido. Eu não quero dominar para que alguém me sirva, porque eu já recebi de Deus o entendimento que eu estou aqui não para ser servido, mas para servir como Cristo serviu. Mas enquanto isso não está acontecendo, irmãos, a minha maldade camuflada, sabe? Bato com uma mão, escondo a outra, para que ninguém perceba, e continuo fazendo. Faz de conta que eu sou, faz de conta que eu tenho, faz de conta que eu sou um bom cristão, que eu sou um bom filho, que eu quero fazer o bem. Tudo faz de conta. Mas quando sou colocado em confronto, aparece a verdadeira imagem de quem eu sou. Quando nós somos confrontados, a verdadeira imagem do homem reflete
quem eu sou. E eu tenho muito medo do que sai de mim quando o domínio próprio não está em evidência. Eu perco a paz. Eu perco a alegria de viver. Eu me torno ignorante. E é difícil para me suportar. E isso tudo reflete lá em casa, quando o domínio próprio não está em evidência. Daqui a um pouco nós vamos falar sobre esse assunto. Mas nós estamos falando sobre ser como Cristo. Ser como Jesus. Ser como Jesus, eu preciso receber dele tudo o que eu preciso. Porque é impossível ser como Jesus do meu jeito, querendo as mesmas coisas que a minha carne deseja. É impossível ser como Jesus, agindo como o velho homem. Para ser como Jesus, a palavra nos ensina algo muito importante: morre. Se você morrer e nascer de novo e ressuscitar em Cristo, você será como Cristo. Eu serei como Cristo. Então o primeiro passo é a gente ter coragem de morrer, ter coragem de ir para a cruz. Quem quiser vir após mim, tome a tua cruz. E você sabe para que serve a cruz. Tome a tua cruz e siga-me. Quando eu tomo a minha cruz e sigo a Jesus, Ele me leva à morte. A morte do velho homem, a morte do eu, carnal, ruim, imbecil, intolerante, vigarista, e tudo mais que ele representa. Mas quando eu vou para a cruz, a minha morte é fatal. Quando eu tenho coragem de dizer para Jesus: Senhor, me mata, porque eu não quero viver carnalmente, porque eu não quero viver na carne, eu quero viver em espírito. Me mata, Senhor. Poucos têm coragem de fazer essa oração. Me mata, que eu estou cansado de ser eu. Já cansei de ser eu. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como teu filho, Pai. Eu quero que o mundo veja a glória do princípio, quando a gente estava lá, quando a gente foi criado à tua imagem e semelhança, aquela glória que Jesus carregava. Eu quero aquela glória. Me mata, porque eu quero a tua glória, a glória do princípio, a glória quando nós éramos íntimos, quando entre nós não tinha distância, quando o nosso coração era apenas um, quando a gente falava face a face. Me mata, Senhor, porque eu não quero viver desta forma. Eu não quero viver esse velho homem ruim, dando trabalho todo dia. Esse velho homem todo dia achando uma coisa para escafrunchar, como diz minha mãe, cavar, sabe, uma fenda. Todo dia esse velho homem dando trabalho, irmãos. E a gente ainda acha que vale a pena viver nele. Irmãos, está na hora dos filhos se manifestarem, amém? Está na hora dos filhos se manifestarem a glória do Pai. E não tem jeito de se manifestar a glória do Pai no homem, no velho Adão. Não há como fazer isso. Só na imagem e semelhança do Filho de Deus é que a gente vai mostrar essa glória. E o Pai será visto nas ruas dessa cidade. Mas em primeiro lugar, Ele será visto na minha casa. Ele será visto pela minha esposa, pelas minhas filhas. Quando Cristo resplandecer através da minha vida, lá em casa Ele vai ser visto. Você crê? Ele vai ser visto na tua casa, em primeiro lugar. Eles vão contemplar a beleza de Deus através do teu rosto, da tua fala, do teu conselho,
de quem você se tornou. Que caso contrário, irmãos, a nossa arrogância continua dominando. E eles estão sofrendo. Amém? Você entende o que eu falo? O que eu estou dizendo? Eles estão sofrendo. Porque nós ainda não somos. Porque nós ainda não temos. Irmãos, essa noite, meu Deus, essa palavra me angustiou a noite inteira. Eu acordava a cada 10 minutos. Como precisamos, queridos, ser como Jesus, para servir. Abra aí Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 3. Mateus 8, do 1 ao 4 pode ser. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado. Irmãos, liberdade para servir. Livre para servir. Quem queria tocar num leproso, meu amado? Quem queria chegar perto de um leproso? A gente não faz escolha? Esse eu chego perto, aquele não. Esse eu ando com ele, aquele ali não. Porque ainda não temos essa imagem. Porque essa imagem desse Cristo não está clara em nós. O leproso diz, ó, de longe ele grita: Senhor, se queres, o Senhor pode me tornar limpo. Ó, irmãos, eu quero te limpar. Eu quero que você seja curado. Não perguntou quanto pecado ele tinha. Não perguntou nada, irmãos. Ah, não, você não, peraí. Por que você está assim? O que você fez? Não pergunta, irmãos. O amor é muito forte. A palavra de Deus diz que o amor é forte, igual mais que a morte. Não pergunta. Não tem que perguntar. Tem que socorrer, tem que ajudar, tem que estender as mãos, dizer: Senhor, sim, eu quero que você seja livre, eu quero que você seja curado, eu quero que você seja restaurado. Irmãos, é esse Espírito que está em Jesus, que precisa estar em cada um de nós, o Espírito de não olhar, mas o Espírito de servir. Eu quero servir. Eu quero servir. Não importa quem, mas é aquele que estende a mão. É aquele que diz: eu quero, me ajuda. É esse que precisa de Cristo. Mas onde Cristo está na multidão? Mas onde Cristo está na fila do banco? Mas onde Cristo está no mercado? Na esquina? No ônibus? Onde Cristo está? Porque se Cristo não estiver, muitas mãos vão se estender, mas vão voltar vazia. Vocês estão entendendo a palavra, queridos? Se você não for um Cristo no meio da multidão, se eu não for um Cristo no meio da multidão, as mãos se estendem, mas não tem resposta. Vocês estão entendendo, amados? Não tem resposta. Eu quero ser como Cristo. Eu quero ser um Cristo, um pequeno Cristo, para que Deus, através de mim, resplandeça a sua glória e o Filho seja conhecido, o Filho seja visto por onde nós caminharmos.
Mateus 8, ainda, do versículo 5 ao versículo 7. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Há uma diferença. Esse cidadão era um centurião romano, alguém de posição elevada, mas um necessitado do mesmo Cristo. Ah não, esse não precisa, ó onde ele mora, ó o que ele tem. Irmãos, o vazio do coração é o mesmo. A gente confunde bênçãos ou coisas materiais como se a pessoa não precisasse de Deus, como se ele... Não, irmãos, as coisas materiais não suprem as espirituais. Nós podemos ter tudo, mas se nós estivermos vazios de Deus, nós não temos nada. Continuamos na miséria e na pobreza. Mas quando temos Deus, as coisas materiais é apenas um detalhe que não ocupa o nosso coração, que não ocupa lugar algum, porque o lugar já está ocupado por Cristo. O lugar já está ocupado por Ele, já está preenchido por Ele. Então os detalhes é apenas algo que é colocado, talvez até para nos provar. Porque Deus nos prova, irmãos, em detalhes. Quando eu não tinha, eu adorava. Agora que eu tenho, eu não tenho tempo para servir. A gente pensa que foi uma bênção, pelo contrário, não foi. É bênção quando você tem e continua servindo. Quando você sabe de onde veio e por que está na tua vida esses detalhes que Deus coloca, que não é para você se vangloriar, mas é para você amar mais ainda a Deus. É para você ainda estar ciente de que tudo é dele, para Ele e para a glória dele. Mas o centurião, ele procura Jesus e diz: olha, eu estou com um problema. Meu criado, o funcionário dele, ó, irmãos, essa é uma fé muito, muito boa, porque ele está buscando não para ele, ele está buscando para o funcionário dele, para alguém que trabalha na sua casa, presta serviço. O coração do centurião, quando viu o funcionário doente, talvez buscou cura em alguns médicos e não conseguiu, ele diz: eu sei quem pode ajudar. E foi procurar Jesus. E quando ele diz o que está acontecendo, Jesus diz imediatamente: eu irei, eu vou lá e vou dar saúde para ele. Eu irei e lhe darei saúde. Irmãos, isso é profundo demais. Quantas pessoas hoje que estão desesperadas com recursos, mas não têm solução o seu problema. Se nós nos apresentarmos como Jesus, nós vamos dizer: eu vou lá orar por ele, eu vou lá abençoar ele, porque Jesus está em mim. Eu vou lá porque Jesus me incumbiu de fazer isso. Ele disse para que eu continuasse a obra dele aqui na terra, e ele falou que eu faria obras até maior do que ele fez, porque ele estaria junto ao Pai intercedendo. Então esse é o entendimento, queridos, que nós precisamos ter para viver intensamente o Cristo, para vivermos o que é necessário nesse tempo. Nós precisamos de uma coisa: aprender dele. Vamos ver Mateus 11,
versículo 29. Mateus 11, 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha palavra. Aprendei de mim. Mansidão é o que nós precisamos aprender. Humildade, mansidão, humildade, e encontrareis descanso. Irmãos, quando esta atitude for tomada por nós, a gente entra no lugar de descanso no Pai. A gente para de se preocupar, porque Ele que faz. A gente só precisa ser e não fazer. A religião, irmãos, ela é cheia de artimanha, porque ela diz que nós temos que fazer. E nós não precisamos fazer. Nós precisamos ser. Porque quando nós somos em Cristo, as obras acontecem. Eu só preciso estar presente. Eu só preciso ir. Lembra que o centurião entendeu isso? Ele falou assim: eu também sou homem sobre liderança. Eu também sou homem sobre muitos soldados. Eu digo para esse vem, ele vem. Eu digo para esse vai, ele vai. Eu digo para esse ele faz, ele faz. E eu entendo a posição do Senhor. Diz só uma palavra e o meu criado vai ser sarado onde ele está. E exatamente isso aconteceu. O criado sarou lá na casa dele, sem Jesus estar presente, porque a palavra foi. Então, amados, quando nós oramos, uma ordem é dada aos céus. Quando nós temos a humildade de Cristo e a gente ora, uma ordem é dada nos céus. E acontece aquilo para o qual nós estamos orando. Quando nós enviamos a palavra, na unção do Espírito de Deus, ela não vai voltar vazia, sem antes fazer o que apraz. Esse é o entendimento. Irmãos, no texto que nós lemos, nós encontramos Jesus. No capítulo 13 de João, nós encontramos Jesus com os seus discípulos, próximo da sua partida para o Pai. E Ele traz um ensino para todos nós, muito forte. No versículo 7, Pedro está rejeitando o que Jesus está fazendo por não entender. Dizendo assim, ó: o senhor não precisa me lavar não. O senhor não precisa fazer isso por mim não. Não precisa me lavar. Jesus falou: Pedro, menos. Seguinte, o que eu estou fazendo você não vai entender agora, mas depois você vai entender. Você vai entender que não tem nada a ver com lavar pé. Tem que ver aqui dentro. O que eu estou fazendo agora é uma coisa do coração, de alma. E que todo líder, para servir, precisa entender isso. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo mais difícil na face da terra, onde uma liderança espiritual vazia, uma liderança espiritual sem vida, uma liderança espiritual que não sabe, que não entende. Sabe, queridos, o jovem e a jovem se encontram
e partem para o casamento achando que sabem o que é casamento. Mas eles não sabem porque eles não leu. Eles não sabem porque eles não viveu. Principalmente não leu o manual. Nós, filhos de Deus, Deus nos criou e deu o manual. Nós precisamos conhecer o manual do fabricante para que a gente saiba o que tem que ser feito. Como o nosso agir precisa ser compassado pela palavra de Deus. Irmãos, isso aí é natural. Já aconteceu comigo, eu sei que aconteceu com alguém aqui. A gente não gosta de ler manual. A gente compra um eletrodoméstico, um produto. Chega em casa, você pega a tomada e vai direto. Tem aquele livreto lá, desse tamanho aqui. Porque o nosso é esse aqui. Aquele lá é bem menor. Aí você precisa ler os detalhes. Esse produto tem que usar assim, assim. Não pode deixar tal. E você... Se você ler o manual, você vai conservar o produto. Aí muitos não lê. O produto que era para durar 10 anos, dura um mês. É mais ou menos isso que está durando hoje em dia. Casam, vai para o casamento, um mês depois, está lá na porta do cartório, vim divorciar. Por quê? Não funciona. Liguei, não funciona. Aí a mulher diz assim, aí o cidadão do cartório pergunta assim, mas por quê? Faz um mês. Eu casei para ser feliz. Eu casei para ser feliz e ele não está me fazendo feliz, não. Não leu o manual. Não leu o manual, dá problema. E muitas vezes, querido, é o marido que não leu o manual. Ele quebra tudo. Queima tudo. Não funciona. Ele não sabe nada do manual. Porque se ele tivesse lido o manual está dizendo em Efésios capítulo 5, versículo 25, marido, ame a tua mulher. Não está dizendo para ela amar você, é para você amar ela. Você ia evitar multidão de problemas se você tivesse lido o manual. Mas como não lê, vou devolver. Ainda está na garantia, vou devolver. E aí? Mas nessa mesma garantia está escrito assim, não tem devolução. Não tem devolução. Tem que ser até que a morte o separe. Está escrito na garantia. Aqui no manual. Isso? Pensa que é fácil? Tem que ler o manual antes de casar. Mas dê e buscar mesmo entendimento. Procura lá quem entende mais do manual. Diz assim, ó, me dá uma explicação. Eu li aí um negócio aí que eu não entendi. Toda sexta-feira a gente está lendo o manual aqui, sabe? Mas muitos não vêm para saber o que está escrito no manual. A gente está estudando livro por livro, mas não vem. Irmãos, esse manual precisa ser conhecido. Sabe o que está escrito mais no manual? Efésios 5:33. Mulheres, honre o teu marido, reverencie o teu marido. Está aqui no manual. Mas muitas, em vez de fazer isso, falam mal dele. Para a sogra, para o vizinho.
Só conversar um assunto de família, ela já começa a falar. Ah, esse produto não está legal. Comprei achando que era uma coisa, mas está meio estranho. Não está funcionando direito. Irmãos, o manual está aí. É para honrar. Honrar o teu marido, irmã. Reverenciar o teu marido. Todo mundo tem problema, irmãos. A gente ainda está defeituoso ainda em muitas áreas. Mas se a gente agir contra o manual, a gente faz queimar o produto. Se você começar a agir de acordo com o manual, meu marido nem merece ser honrado, mas eu vou honrar. As coisas começam a mudar. Porque você entrou na palavra do manual. As coisas começam a ser transformadas. Porque está escrito no manual que é assim que funciona. Aí no manual está escrito assim também: filhos, honre o teu pai e a tua mãe. Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4. Filhos, honre o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que teus dias sejam prolongados e tudo te vai bem. Ah não, meu pai? O senhor não conhece meu pai? Minha mãe? Meu pai me abandonou quando eu era pequeno. Mas no manual não está escrito isso, está pedindo para honrar. O manual está dizendo que você tem que honrar. Se você honrar, não é teu pai que vai receber, é você. Não é tua mãe que vai receber. É o primeiro mandamento com promessa, para que os teus dias sejam prolongados na terra e tudo te vai bem. Quem é o abençoado? O abençoado é o que honrou, é o que fez, é o que leu o manual e diz assim: está escrito, então eu vou fazer. Está escrito, eu vou honrar. Irmãos, se a gente não tiver a humildade de ser como Cristo, a gente não vai agir como Ele. Se nós não aprendermos com Cristo, a gente vai continuar dando problema. E os primeiros que sofrem o dano é a nossa casa, é a esposa, os filhos. Porque muitas vezes eu não estou dando o exemplo de amor para minha esposa, para os meus filhos, para aqueles que olham para mim, esperando receber alguma coisa da minha mão, mas o que recebe é afronta, o que recebe é problema. E se eles não verem através de nós, meus irmãos, nós poderemos chorar no final. Nós poderemos perder aqueles que nós amamos, que Deus nos deu para cuidar. O meu próximo, a minha esposa, as minhas filhas em primeiro. Os mais próximos de mim são eles. Os mais próximos de você, a tua casa. Serve a tua casa com amor, como Cristo serve. Irmãos, servir como Cristo, a primeira coisa que vem na cabeça, que vem no nosso raciocínio é sacrifício. Porque Cristo nos amou sacrificialmente, Ele se sacrificou. Não apenas amou. Se a gente não se tornar um sacrifício para a nossa família, um sacrifício para o reino de Deus, nós estamos apenas preenchendo um espaço, sem ser visto, sem ser dado glória, para aquele que nos chamou das trevas para a sua preciosa luz. Então no texto de João, nós encontramos aqui no texto de João capítulo 8, capítulo 13, só para a gente encerrar. Respondeu Jesus e disse-lhe, o versículo 1.
Antes da festa, versículo 2. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingido. Vocês perceberam a leitura? Tem um personagem ali que aparece, o Judas. E Jesus sabia quem era o Judas. Judas seria o traidor, e ele estava presente. Jesus vem com a bacia lavando o pé do João, o pé do Tiago, o pé do Tomé. Aí chega no pé do Judas. É o Judas? Deixa eu pular isso aqui. Isso aqui é o Judas, misericórdia. O cara vai me trair, eu vou lavar o pé dele? Não, irmãos. Quando nós nos tornamos semelhantes a Cristo, não existe pessoas mais. Todos são iguais. Todos são necessitados. Todos precisam da mesma glória. Se ele vai errar, problema dele. Mas ele recebeu o carinho das mãos de Jesus, nos pés dele. Aquelas mãos foi passada nos pés. A água, o mesmo carinho que todos receberam, o Judas também recebeu. O pedaço de pão que todos receberam, o Judas também recebeu. Jesus nunca fez acepção. Nunca ele escolheu alguém para abençoar. Mas ele abençoou a todos. Esse tem que ser o nosso papel aqui na terra, queridos. Se nós queremos fazer a diferença nesse tempo final da igreja na terra, que é o tempo final. Os dias estão nos seus últimos, na contagem regressiva. É necessário que a gente entenda esta mensagem. E entenda o que Pedro entendeu depois. E Pedro foi e deu a vida por Cristo. Pedro, você não entende agora, mas você vai entender depois. E ele entendeu mesmo. Quando ele entendeu, ninguém mais segurou Pedro. Quando ele entendeu, ele caminhou, ele se ofereceu como sacrifício para todos aqueles que escutavam a sua voz. E a multidão, ouvindo Pedro, se convertia ao Senhor. Ele dizia: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Esta é a mensagem para a nossa Santa Ceia de hoje. Cristo já lavou os nossos pés. Agora nós temos que nos levantar e fazer a mesma coisa. Que no último versículo do texto, do capítulo 13, falando desse assunto, ele diz assim: assim como eu fiz, faça vocês também. Do mesmo jeito que eu fiz, vocês reproduzem isso através da vida de vocês, porque vocês são meus discípulos. Irmãos, fique com esta palavra. E eu espero que Cristo encontre um lugar maior na tua vida, para você sair daqui pensando: preciso ser como Cristo, preciso ser como o Senhor. Vamos colocar de pé.